apresentar o Eduardo aqui. O Eduardo é poeta, produtor cultural e editor. Autor do livro de poemas Outro Dia de Folia, editora Patuá 2012, premiado pelo PROAC. Atuou como produtor cultural da Casa das Rosas. Atualmente é editor da editora Patuá, coeditor de O Casulo, jornal de poesia contemporânea, e diretor da Public Inc., incubadora de publicações e editoras independentes. Tem poemas publicados em revistas eletrônicas e impressas, como Entre Livros, Mirante, Eventos do Sul, Cronópios, Germina e em algumas antologias, como a antologia Vaca Amarela e El Vértigo de Los Aires, México. Bom, obrigado pela presença, primeiramente. Vou começar com o início de um poema seu, que fala assim: foi a curiosidade que o matou, não o amor. Se puder comentar um pouquinho. Obrigado pela presença, obrigado Lucas, Caio, pela organização. Hoje em dia eu costumo dizer que eu não sou poeta, que me dá muito mais tesão é pegar o livro de alguém e fazer. Mas escrevi alguns poemas do livro Outro Dia de Folia. Não escrevo, não é que eu não escrevo mais, mas costumo citar o Alden, diz que a gente é poeta no exato momento que revisa o último poema. Antes a gente era um poeta em potencial, e depois apenas alguém que parou de escrever poesia, talvez para sempre. E dá esse medo de, agora que eu não estou escrevendo, talvez para sempre eu não vou escrever mais nada. Acho que esse verso que fala um pouco do gato, em oposição ao cão, que é mais pelo amor, ele é mais curioso, ele é mais misterioso. Então, acho que esse verso vai pegar um pouco assim, a curiosidade é que acaba matando, mas não o amor, não essa coisa incondicional, mas o desejo de descobrir, de explorar, que eu acho que tem muito mais a ver com o gato do que com o cão. De querer mapear os territórios. Acho que esse verso vai por aí. Eu queria saber de que forma e quando nasceu a ideia do livro Outro Dia de Folia e sobre a temática envolvida nele, né? Se o tema que o perpassa veio antes ou durante a escrita. Foi durante a escrita, eu fui vendo que a maior parte dos poemas dialogavam com a ideia de um deslocamento dentro da coisa da comemoração, né? Quando todo mundo está festejando e você não consegue se sentir bem em todas essas comemorações. E não precisa ser exatamente comemorações, mas você pode estar em público e não se sentindo integrando isso. Então tem muito disso no livro, né? E essa coisa de outro dia de folia pode remeter a alguma coisa de alegria constante, mas também de repetição, né? De até um enjoo da repetição de mais uma vez a festa, até como uma obrigatoriedade. Você participa disso, mas não necessariamente está integrado. Tem alguma corrente poética que ele se encaixaria? Não? Tem coisas que eu gosto de ler. Drummond eu gosto muito de ler, acho que influencia bastante, mas corrente poética é um modernismo tardio, assim. Talvez não faça nada de novo, mas também não é repetição, acho. Mas tem muito de Drummond aí, de Bandeira. O modernismo marca muito, assim, para mim. Muito mais do que coisas que vieram depois, concretismo, ou, sei lá, o Leminski influencia muito menos do que um Drummond, assim, que é uma leitura diária para mim. Diária mesmo, assim, todo dia eu leio Drummond. Tem um poema que dá o nome ao livro, né? Que é Outro Dia de Folia, que fala de um convite. Eu vou ler ele primeiro, depois a gente entra na pergunta mesmo. Então vamos lá. É certo que não há nenhum convite, mas chegamos cedo, para onde sempre estivemos.
Pele, festa e medo. E é a presença que insiste. Sim, você está triste. E o convívio, ele é óbvio e quente. Inquietos, seus dedos contam sozinhos os anos, como quem conta passos de dança e tropeça por sobre a pele. Quanto há de penetra no dono de sua própria festa? Essa é a pergunta final que fica no poema, né? Tem essa imagem do penetra, né? Que entraria sem convite ali, né? Na vida, você acredita que existe um convite para entrarmos, que podemos aceitar ou não? Temos de ser penetras para dela usufruirmos? Eu acho que eu gosto dessa imagem de ser um penetra dentro da nossa própria festa, né? E isso fala muito dessa sensação de deslocamento que, apesar da pessoa poder mostrar essa felicidade, estar comemorando, pode ser um aniversário, uma festa, ela ali é um penetra, alguém que está deslocado, alguém que não foi convidado. Quer dizer, você não foi convidado para o seu próprio aniversário, para a sua própria comemoração. É meio paradoxal isso, mas é um sentimento que eu acho que quase todo mundo compartilha de não aceitação do lugar que ocupa no mundo. Mesmo que esse lugar seja seu, né? O aniversário é seu, você fez a festa, mas você ali se sente um penetra. E acho que isso é importante. Uma pessoa que esteja acomodada em sua situação, ela não vai ver os outros, né? Ela não vai conseguir dar espaço para o outro dentro da sua vida. Então, se você já se sente um outro dentro da sua própria vida, é muito mais fácil entender ainda o semelhante, aquelas outras pessoas que estão te circundando. Então, eu acho que é um pouco isso. Ser penetra dentro dessa festa diária nossa é importante. É você e não é você. É uma questão de alteridade também, né? De se colocar na posição do outro. O quanto você incomoda a você mesmo. Vai um pouco por aí. E como começou sua escrita? Quando você começou a escrever? Como foi esse processo de início? É difícil a gente parar para pensar quando veio o primeiro poema, a primeira coisa que escreveu. Com certeza acho que foi na escola, lendo. Acredito que o primeiro poema que eu li foi num livro didático da escola. E aquilo marcou, e acho que imediatamente ali, já criança, 7, 8 anos, deu a vontade de, olha, as coisas rimam, tem som, tem a ideia ali, de começar a reproduzir, né? E acho que vai vindo muito aos poucos. Primeira lembrança de escrever um poema mesmo, acho que aos 12 anos, mas sei que muito antes disso já lia, né? Tinha a coisa daquilo seu impacto. A poesia para mim tem um impacto tão forte, ela mexe tanto comigo, que talvez eu não escreva mais, porque para escrever alguma coisa também tem que me impactar, né? Ainda não chegou o momento de voltar a querer escrever e aquilo me impactar, mas a leitura de poesia é fundamental e sempre foi, desde sempre, né? E daí querer escrever é querer, acho que impactar também, mas não exatamente o outro, mas também eu mesmo. Assim. Tem algum livro já pronto? Seria próximo depois desse? Eu tenho 3 ou 4 poemas escritos, coisa muito pouco. Acho que a gente realiza a poesia lançando livro de outras pessoas. É um tipo de... É uma experiência poética na minha vida, o que se tornou lançar livros de poesia, muito mais do que escrever. Né? Não só de poesia, contos, romance, mas costumo falar, é uma experiência poética o ato de editar. O Piva falava que não acreditava em poeta experimental sem vida experimental. Eu também não acredito em escrever mais poesia sem viver essa poesia. Eu vivo editando livros. Deixa de ser uma festa particular, né? Deixa de ser uma festa particular. Todo mundo é penetra junto.
Até tinha uma pergunta relacionada a isso, né? Que no final do livro você fala que escrever é uma experiência coletiva, né? Pensei, como você diferencia isso do escrever como um ato solitário? O ato de escrever é solitário porque você faz aquilo sozinho, né? Ao contrário de música, ou teatro, cinema, dança, que na maior parte do tempo você precisa de companheiros para executar essas artes. Escrever já é mais solitário, você faz isso sozinho. Mas ao mesmo tempo, eu acho que as coisas acontecem coletivamente, né? Paulo dizia que o poeta tem que ser a antena da raça. Acho que para você ser a antena da raça, você tem que compartilhar coisas com os outros. Momentos, nem que seja amizade, nem que seja uma cerveja. Você compartilha encontros com outras pessoas e isso faz com que a tua própria poesia, nesse momento solitário, ela ganhe muito das experiências coletivas. Então, eu acredito que a experiência coletiva que seja só amizade, não precisa ser experiências estéticas compartilhadas com outras pessoas, mas coletivamente, no teu momento solitário, você consegue talvez dizer muito mais do que se você se isola e depois vai botar só esse isolamento. Não vou dizer nem solidão, vou dizer isolamento. A solidão é um sentimento que vem da necessidade, né, de você ter a participação e ao mesmo tempo você se sente isolado. O isolamento é programado, né? A pessoa quer se isolar, é uma decisão. Ao contrário da solidão, que eu acho que existe um desejo de encontros, mas o sentimento é mais forte. Então eu acredito assim, a gente tem esses momentos solitários, mas tem que buscar a experiência coletiva de encontros. Você vai cantar? Ele vai cobrar uma sessão. Passa no Lucas, deixa eu Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Vou perguntar um pouquinho sobre uma sensação que eu tenho ao ler a sua poesia, que passa uma sensação muito forte de imagética, né? De traduzir imagens, metaforizar e tal. Você acha que isso é um dos principais atributos do seu... Eu gosto muito de imagem em poesia, gosto bastante. Mas gosto também muito da sonoridade. Eu uso muita rima, porque muita gente não gosta, não usa, tem preconceito contra a rima. Eu uso, tento buscar uma sonoridade que seja não óbvia, não vai ser amor, dor, flor, mas gosto muito do som e gosto muito da imagem, dessa coisa de a pessoa projetar uma cena a partir da leitura do poema e reconstruir essa cena também. O Ronald Goff fala que a poesia são imagens que nos faltaram, né? São imagens que de alguma forma não existem e você consegue provocar isso dentro. Bacana. Ronald Goff. Que é super imagético. Sim, sim. Desculpa, cara. Não, imagina. Atrapalhou a sessão. Vai ter que começar tudo de novo. Outra sessão, volta na semana que vem. Eu vou falar agora de um poema que é o Falso Enforcado. Na página, deixa eu pegar. Vou ler ele aqui para vocês. Todo homem é arcano em seu jogo e destino. Digo, todo homem um enforcado, todo homem seu demônio, todo homem seu impossível, significado. O poeta é sibilino.
Face à forca, ele força seu pescoço contra a corda. A corda, o grito, vibra a vida, engasgada na garganta. O poeta canta, mesmo morto, a carta da morte. Me parece aqui que tem uma influência do Fernando Pessoa, talvez, daquele autopsicografia, né? Ele fala que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que devera sente. Tem uma outra poesia sua que O que se esconde, é o nome dela, né? Diz: é preciso enterrar-se vivo na areia, é tudo só mais uma brincadeira. Há uma sensação de que o poeta se força a experiências últimas, depreendendo dessas experiências a força de sua mensagem poética. O poeta usa desse fingimento, que se assemelharia a um jogo, uma brincadeira, para trazer à tona algo que está oculto e que possa assim se tornar vivo e penetrante. Gente, que difícil falar. Mais fácil escrever, né? Talvez a gente não fique analisando o próprio poema para pensar, olha, será que foi isso que eu quis dizer? É claro que existe um start ali quando você vai escrever. Agora sim, acho que foi uma análise muito bacana. Esse poema O Falso Enforcado e a Carta da Morte são duas cartas do tarô que tem uma simbologia muito forte e não são cartas assim muito boas, mas acho que é alguma coisa assim, o poeta mesmo morto canta a Carta da Morte, ele saca a Carta da Morte, que é da renovação, né? A Carta da Morte está muito ligada também à renovação. Acho que coisas precisam morrer para que outras possam renascer, né? Então já morto ele ainda vai falar, olha, não, é a morte, mas é também esse renascimento. Por isso o falso enforcado. O enforcado seria, acho que, a pior carta do tarô, essa simbologia, mas falsamente enforcado, né? Falsamente preso, falsamente atado a algo que ele não possa mais falar. Não, ele, mesmo não podendo falar, eu acredito que os poetas, né, eles estão sempre assim. Acho que é muito o que a gente conversou ontem lá no Sesc. Acredito a poesia como uma forma de resistência. E a resistência, ela se dá de uma maneira muito sutil, né? Às vezes você pode achar que nada está acontecendo para que alguma coisa exploda. Então ele não está enforcado, ele não está sem voz, ele pode estar silenciado momentaneamente, mas a explosão do grito, ela vem em algum momento. E tão forte que consiga romper essa amarra da corda aqui, dessa forca, né? Acho que é isso. Mas analisar os poemas, às vezes, é estranho, né? Talvez você nunca analisa o que escreve e pensa, eu quis dizer isso. Eu seria o tipo de pessoa que, se um poema for usado no vestibular, assim, eu vou errar zerada. Não passo no vestibular analisando meu próprio poema. Então, mas achei bacana que você tenha feito essa leitura aqui. Acho que vai por aí mesmo. Eu acho que a carta do enforcado é interessante também, porque é a coisa do... Acho que é o Sísifo, né? Que é a carta que o fígado dele é devorado todo dia e renasce. O Sísifo, ele é obrigado a subir rolando uma pedra até o cume da montanha, a pedra cai, vai rolando, aí no outro dia ele tem que subir do outro lado. E eternamente, eles estão muito ligados à noção de trabalhos inúteis que o homem está fazendo. Talvez editar e escrever poesia seja um trabalho inútil. Principalmente é interessante que ele tem o fígado devorado e no outro dia ele está lá de novo. Pensando Ele é um nisso, poeta, bebê. pensando no Sísifo, nessa metáfora de levar a pedra até o topo, deixar rolar, o Sexto tocou no início, eu lembro que ele falou que assim, é fácil ser poeta aos 20 anos, aos 22, aos 26, você quer ver um cara ser poeta aos 30, aos 40, aos 50, né? Você que edita livros de poesia, novos poetas já consagrados, como você vê esses poetas levando a pedra até o topo, deixando cair? Você acha que tem pessoas que desistem de escrever poesia numa determinada
fase, eu falo assim, a pessoa, às vezes no começo desse trabalho inútil que a literatura só deixa cair, como é que é isso ao longo da carreira de cada escritor, né? Você tem um panorama disso. Não sei se é uma pergunta interessante. Não, eu acho bacana. A gente já publicou mais de 300 livros, então cada poeta tem uma experiência diferente. Tem gente que quer viver a poesia, e eu acho que vai estar com 80 anos e vai estar escrevendo poesia. A primeira autora que a gente publicou, a Juliana Bernardo, está vivendo a poesia no dia a dia, né? Assim, já publicou 2 livros, vive poesia, trabalha poesia, organiza sarau, tem um emprego no banco até as 4 da tarde, mas tem outros poetas que não, acabam desistindo com todo o direito à desistência. E talvez eu não acho que ele deixou de ser poeta, ele deixou de escrever poesia, talvez para sempre, como o Aldin fala, mas ele pode retomar. Mas vem experiência de necessidade de trabalhar, o cara tem um filho, não pode mais se dedicar a escrever, ter esses encontros. Então eu concordo com o Leminski, assim, é muito fácil aos 20 anos você ser poeta, você quer mudar o mundo, você quer passar uma mensagem, e não só a vida vai te trazer obrigações que você tem que cumprir, que talvez sejam mais, não importantes, mas naquele momento mais urgentes do que a poesia, como também é difícil conviver com a frustração. Às vezes o cara acha que passa a mensagem e vai ser lido. Vai ser lido por 10, 20 pessoas, e não é o que ele queria ser lido por 200, 20 já é pouco. Aí ele acaba desistindo disso, de escrever. Mas é também o direito dele, né? Desde que eu comecei a escrever, isso foi tomando cada vez conta mais da minha vida. Eu não me vejo fazendo uma outra coisa. Mas também pode ser que em determinado momento eu pare com tudo e dê razão para o Leminski. Olha, realmente aos 40 já não dá mais para ser poeta. O Leminski é um cara que levou até as últimas consequências a coisa de ser poeta, né? Não só de escrever poesia, mas ele era poeta 24 horas por dia. Isso acabou matando o Leminski, né? O excesso de bebida, o excesso, sabe, de loucura, acabou matando o Leminski, acabou matando o Fernando Pessoa, que morreu também muito novo, né? Pessoas que foram até as últimas consequências sendo poeta 24 horas por dia, mas tem algumas pessoas que são poetas 24 horas por dia e não chegaram até essas últimas consequências. A gente estava falando que vai ter o lançamento do Augusto de Campos, está com quase 80 anos, sabe, escrevendo poesia, pensando poesia, poeta 24 horas por dia, não necessariamente ele é super família, tem filho, é casado, ele pode ser poeta 24 horas por dia sem necessariamente ser louco. É interessante isso, né? Mas o poeta não é só a loucura. Não, definitivamente não. O cara é um estereótipo, né, cara? O poeta tem que ser aquele cara porra louca, não necessariamente. Eu citei o Drummond. Drummond era um cara super certinho, né? O próprio Fernando Pessoa tem uma frase que ele fala: estou lúcido hoje como se não existisse, né? Então, esses momentos de lucidez também são importantes. São importantes. Desculpa, mas você... Não, é isso mesmo. Tirar o estereótipo, né? Não precisa ter barba e cabelo comprido para ser poeta. Agora deixo aberto para vocês. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu não estou chegando muito bem, que tem a luz ali no fundo. Quer dar uma baixada na luz? Não, mas é da porta. Ah, da porta ali da janela. Mas tem que tirar uma baixada do sol. E se alguém que tiver alguma pergunta aí para o Eduardo. Bom, tem só mais uma colocação. Que você falou do lance da festa no começo das perguntas que você estava conversando. Michael Jackson queria fazer uma festa para ele, gastou R$700 mil. Aí ele teve um problema, foi para o hospital, mas a festa aconteceu. Né? Tipo, ele não cancelou a festa, né? Estava tudo pago. Então. É isso que o Michael Jackson você tem um parque de diversões inteiro,
para ele, que mesmo assim não conseguia se sentir bem, né? Ele precisava estar comemorando a todo momento essa coisa de diversão, de comemoração. Apesar de ter uma outra foto, acho que é um pouco isso, você se sente deslocado mesmo, com todos esses estímulos de alegria que podem acontecer. Isso é deslocamento, posso não ver. Esse poema que eu deixei na quarta capa, que é um dos que eu gosto mais, chama A Última Ceia. Há regras à mesa, como em um brinquedo de quebra-cabeça. E eu não entendo os dispostos da esquerda dos pais, restos do pequeno que sentavam ao meio da mesa, como prato que se enche e procura lugar entre as pessoas. Já não me encaixa, depois que aprendi a olhar de lado e sair por baixo. Então, tem aquela cena de quando todo mundo era criança, que você saía por baixo da mesa para fugir, você não queria estar ali, né? Tem essas regras da mesa, você tem que sentar nessa cadeira, tem que comer de tal jeito, né? E o prato vai procurando lugar entre as pessoas e a pessoa vai procurando lugar nessa mesa também. Então eu tenho muito essa sensação de que já não me encaixa depois que eu aprendi a sair por baixo, né? Eu olho e... É outro poema de deslocamento bem forte. Não chego a ser um Michael Jackson. Meu parque de diversões eu passo alguns livros. Eu ia até perguntar sobre esse poema, mas vou falar sobre um outro aqui, que é... Tem dois poemas aqui que me passam a impressão de que é o livro que nos lê. Queria que você comentasse um pouco isso. Tem um que tem os versos assim, né? Som de livro sendo lido, no finalzinho. Né? E no poema Essa Viagem, traz o seguinte: doer ainda é um verbo que navega e caminha sozinho, que nos escreve e nos cita. Eu queria que você comentasse um pouco. Difícil de novo, não fico pensando sobre isso. Acho que sim, o livro lê a pessoa. Acredito num poder místico do livro, né? Da arte como um todo. Acho que o livro tem uma capacidade de ler o leitor, assim como o leitor lê o livro. E é uma coisa difícil de explicar isso, é uma coisa meio mística mesmo. Talvez aquele livro tenha sido feito para você muito antes de você ter encontrado aquele livro. Acredito no encontro com o livro, né, com a leitura, que abre possibilidades e portas, mas nunca pensei assim sobre os versos. Acho que eu saberia falar, assim, sei falar, mas acredito nesse poder do livro mesmo. É uma coisa muito forte para mim, muito mesmo. Esse ponto do livro que o book, né? Eu acho que é a época do Facebook, né? Então, como é que separar, né, o Face, né, do book, né? Como é que você ir direto ao livro, né? Você ter esse encontro com o livro. Eu vi alguns artigos de alguns escritores que falam dessa angústia de escrever, porque você abre o computador, é só você clicar no mundinho ali que você vai para o